O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que oficializa a imposição de uma tarifa extra de 40% sobre produtos brasileiros, totalizando 50%. Apesar disso, o governo americano decidiu deixar quase 700 itens sem a cobrança extra. Nosso analista de economia, Alan Gani, já está conosco aqui no estúdio para a gente repercutir tudo isso. Gani, muito bom dia para você. Essa lista de exceções foi uma boa surpresa no final das contas? Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. Com certeza foi uma boa surpresa, sim, porque na prática, né, se a gente tirar uma média ali, a taxa ficou menor do que 50%. É claro que para vários produtos ainda prevalece os 50%, como a gente falou, né, carne, café, mas vários produtos ficaram de fora dessa tarifa, como produtos químicos, petroquímicos, derivados de petróleo, minerais, aeronaves e outros produtos do agronegócio. Tanto é que o mercado financeiro no dia de ontem reagiu positivamente ao tarifaço de Donald Trump. Uma outra questão importante também, que aparentemente separou a questão envolvendo o julgamento lá do Bolsonaro, liberdade de expressão, etc., com a tal da lei Magnitsky, né? Enquanto que a tarifa de 50% ficou mais relacionada às questões comerciais. Portanto, entre mortos e feridos, foi uma boa notícia para o Brasil ontem. Agora, o Gani, como é que a gente pode, de algum modo, recuperar essa relação mais amistosa com os Estados Unidos, né? Porque a gente tem muitos produtos que ainda estão na pauta para serem taxados, carne, pescados, café e por aí vai. Ainda é possível a gente contornar? Hoje mesmo pela manhã o ministro Haddad falou que sim, que ele entende que agora a situação está melhor do ponto de partida, mas ainda tem muito caminho para o ponto de chegada. Está numa posição mais confortável e dá para a gente buscar isso? Eu acredito que sim. A gente precisa dar uma sinalização mais concreta para os Estados Unidos, que a gente é um aliado geopolítico americano, um aliado histórico. O mundo, é claro, ele ficou muito mais complicado, com uma ordem agora que não é mais unipolar, como a gente viu no início dos anos 2000, com o protagonismo e a hegemonia norte-americana no campo econômico, no campo militar. Hoje o mundo é muito mais complexo, né? Você tem a ascensão novamente da Rússia como uma superpotência militar e energética, você tem a ascensão da China como uma superpotência econômica e militar, além do protagonismo de outros países emergentes, né? Que não são superpotência, mas acabam fazendo parte desse xadrez geopolítico, como a Índia, por exemplo, é um país muito relevante no cenário internacional. E aí, dada essa complexidade, o Brasil tem que pisar em ovos, né? Porque ele também, claro, não pode romper relações comerciais com a China, nosso principal parceiro comercial, mas tem que ter uma postura neutra, pragmática e não escolher, né, um dos lados e tirar proveito econômico de ambos os lados, mas, de alguma maneira, uma garantia um pouco mais firme de uma aproximação dos Estados Unidos e também não ter nenhuma intenção de substituir o dólar como uma moeda global, que isso enfurece Donald Trump. Obrigada, Gani. Daqui a pouquinho você volta. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas também para a gente repercutir tanto a fala do ministro Fernando Haddad mais cedo, quanto essa questão da lista de exceções, né? Haddad disse que quer ainda sentar à mesa para discutir tudo. Agora, Zé, qual é a margem de negociação que o Brasil tem a partir dessa lista de exceções? Será que ainda há chance de conseguir colocar os produtos que ficaram de fora dentro dessa lista? Esta é a tentativa do governo, né? Aqui e ali pode ser que algum setor seja incluído nessa lista, mas tudo vai depender de um processo nos Estados Unidos e a pressão tem que ser dos empresários norte-americanos para convencer o presidente Donald Trump. Esta é a estratégia. O ministro está otimista, né? Está visivelmente aliviado. Foi aberta, pelo menos, a possibilidade de negociação, de conversa. A lista de exceções mostrou que pode, sim, ser flexível essa decisão e o governo acha bom mesmo que seja decidido setor por setor e não uma alíquota geral, pegando todos os produtos. Agora, o mais interessante é que o Brasil vai sair diferente desta crise. Uma crise.
não uma crise exatamente diplomática, mas uma crise de comércio, que é a nova diplomacia. A nova diplomacia se baseia exatamente em comércio. O embaixador se torna um encarregado de negócios, representando o país lá fora. Então, assim, vai sair diferente, porque um grupo de trabalho foi criado no Ministério da Fazenda e Planejamento para procurar novos mercados. Então, a ideia é que, a partir de agora, pontualmente, o Brasil abra novos mercados para não ficar dependente de nenhum país. O foco é os Estados Unidos, mas a atenção máxima é com a China. A China, o nosso grande parceiro, se tomar uma medida parecida com essa de Donald Trump, vai deixar o Brasil em grande dificuldade. Cristiano Vilela, queria te ouvir também a respeito desse tarifaço do Donald Trump e o ministro falando mais cedo que espera agora a sequência de negociação de um modo mais sóbrio, menos apaixonado do que num primeiro momento, quando o tarifaço foi proposto, e também dizendo que é necessário a gente mostrar para os americanos, para o governo do Donald Trump, como funciona o nosso judiciário por aqui. Agora é o momento em que a fervura baixa um pouco e é possível ter essa conversa menos apaixonada? Olha, Nonato, deveria ser. Eu vejo que seria muito importante que a conversa, a partir de agora, prosseguisse em bases econômicas, onde se pode ter uma racionalidade muito maior no diálogo, onde se pode, eventualmente, se promover acordos, conseguir avançar em temas importantes de parte a parte. Só que, infelizmente, nós ainda temos aspectos políticos em todas as falas, em todas as atitudes, tanto do governo americano como do governo brasileiro, que acabam travando um pouco esse tipo de negociação. Do lado americano, quando se trata das sanções realizadas em relação ao ministro do Supremo, por exemplo, isso afasta do governo brasileiro a possibilidade de se sentar claramente à mesa, de se fazer uma composição amigável. Da mesma forma que as declarações que membros do governo brasileiro tem feito no sentido de um ataque mais direto, mais pesado, gerando um nós contra eles em relação ao governo americano, também acaba tensionando o ambiente e afastando um pouco a negociação. Eu vejo que o momento é justamente o de buscar aprofundar as bases econômicas desse diálogo, de parte a parte. É importante que o Estado brasileiro e o Estado americano possam se sentar, dialogar e fazer com que uma relação de mais de 2 séculos não seja descartada, não seja jogada de lado, dentro da importância geopolítica que tem, dentro da importância histórica que tem e especialmente dentro da importância econômica que tem. Eu espero, e o que a gente torce, é para que, de parte a parte, e aí no caso o governo brasileiro tome essa atitude, no sentido de promover essas negociações no campo econômico, porque no campo político realmente existe grande diferença entre o que pensam os dois representantes máximos do Estado americano e brasileiro.